Olá, pessoal, queridos, alegria estar com vocês aqui. Estamos aqui, né, nessa primeiro encontro do Intensivo Espírito Santo. A Vanessa daqui a pouco vai falar bem sobre isso, né? E depois nós vamos ter exatamente a questão lá da aula do ENAC, né? Com bastante alegria, né? O pensamento do dia, antes de passar para o doutor Madi, dar o seu bom dia, vem lá de Eclesiastes, doutor Madi, né? O rei Salomão, o cara mais sábio lá, mais de 300 de QI, né? O que ele fala aqui para nós? Deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos, os sábios, seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, né? Você vê que Salomão está numa fase bem complicada aqui, né? Enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, você vê que Salomão está numa fase complicada, depois ele continua, né? A gente vai continuar depois nessa leitura amanhã. Turma de... Bom dia, professor Vitor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Realmente, no Eclesiastes, ele já está numa fase mais avançada da vida. Vanessa, Bom dia a todos, bom dia, professor Madi. Temos aqui o bom dia da doutora Ana Lima, a doutora Honorina também, bom dia. Hoje sai o resultado do ENAC, boa sorte a todos nós. oh, vai ser legal. Não, Então, hoje sai o resultado, hein, Madinho? é, Também mandei o meu bom dia aqui no chat para os doutores, estou aqui para auxiliá-los, né, na aula. Se tiver alguma dúvida, podem enviar aqui no chat que eu vou auxiliando aqui os professores. Volto a palavra para o professor Vitor. Perfeito. Então, turma de, vamos dar uma olhadinha, né? Nesse nosso primeiro encontro, nós estamos, né, já que é o primeiro encontro aqui que nós vamos ter dessa aula do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Fundação Getúlio Vargas, vamos dar uma olhadinha
exatamente aqui com carinho, né? Vamos trabalhar com carinho, turma disso, vai me ajudando, né? Temas mais cobrados, né? Que na prova do Espírito Santo 2013, que era Sebrasp ainda, CESP, né? Obviamente, só para a gente ter um cotejo, né? Na verdade. E provas da Fundação Getúlio Vargas, que é exatamente agora, né? Então, quando a gente dá uma olhada nisso, turma, a gente fez com muito carinho, né? Uma pesquisa mais prolongada, e lá na época, em 2013, a gente tinha os títulos de crédito, o direito societário, a falência e a recuperação, que se sempre. E a própria propriedade, né, industrial, né, que a gente de vez em quando olha aqui, caíram, né? Outras provas lá da Fundação Getúlio Vargas, né? Os temas mais cobrados, né? Os títulos de crédito, falência e recuperação, né? Sempre uma matéria muito questionada, contratos empresariais e uma teoria geral, né? Da atividade empresarial. Vocês, doutor Madi, quer fazer alguma observação? Não, professor, por enquanto não. Aí, doutor Madi, a gente entra exatamente no processo civil. TJ, Espírito Santo, 2013, que era Sebrasp lá, que era o CPC de 73, né? Então, ali naquela época, eles questionaram as ações coletivas no CPC, né? Decorrente da Lei de Ação Civil Pública, da própria, né, 8.078, com a defesa do consumidor, né? Os recursos, procedimento ordinário sempre se pergunta, né? Muito importante. A questão dos pressupostos processuais, lá, subjetivos, objetivos, positivos, negativos, formação, suspensão e extinção do processo, a competência no CPC de 73 e atos processuais. Quando a gente olha, na verdade, a Fundação Getúlio Vargas, aí nós temos a competência no Código de Processo Civil, já pensando no CPC 2015, a matéria foi bem esmiuçada pelo CPC, as ações autônomas de impugnação, os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, tutela provisória, processo de execução, sujeitos à relação processual, o cumprimento de sentença, que a gente viu bem aqui nessas aulas dos temas fundamentais, né? Da última hora nós vimos bem essa fase aqui do cumprimento de sentença, né? Ainda estamos no processo de conhecimento, procedimento especial de jurisdição contenciosa, né? E as provas em espécie, né? Que é outro assunto muito importante e tal, com a inserção data notarial e outros meios típicos de prova lá do CPC. Turma de observações? Perfeito, professor. Por enquanto, digo só que, para mim, foi muito importante sempre olhar a prova passada, mesmo que fosse de outra banca, do concurso que eu ia prestar. Ajuda bastante, porque fica algum resquício, sempre. Maravilha, turma de. Não, e essas suas orientações são importantes, porque você teve um desempenho fantástico aí no Exame Nacional, né? Então é sempre bom você passar essa tua experiência para os queridos, né? Turma de acertou mais de 90 testes, então hoje ele está aí feliz que vai sair esse resultado, né? Alegria. Eu não sei, né, professor? É, uma alegria. Aí, turma de, a gente vai ter, porque é o nosso tripé aqui sempre, né? Empresarial, processo civil e civil. E em civil, né, também, lá em 2013, turma de, nos idos, né, mais de uma década, parte geral, contratos, família, né, coisas. Quando vem a FGV, ela já é mais aberta, né? A gente vê que aqui tem caído de tudo. Eles têm sido muito, sim, é, horizontalizados, né? Parte geral, obrigações, né? Teoria já dos contratos, os próprios contratos em espécie, os reais, né? Família, sucessões. Você vê que o que talvez não tenha uma incidência mais assim forte exatamente aqui, você vê que toda a estrutura do direito civil, né? Eles vão perguntando com carinho. Tormadinho. O direito civil sempre foi a base do concurso de cartórios, né, professor? Mesmo naquela parte de direito notarial e registral, tem muita coisa que se retira do Código Civil. Maravilha. É em termos exatamente isso, né? Vamos dar uma olhadinha nesses temas repetitivos, jurisprudência em tese, questões da banca da FGV, que esse é o nosso objetivo desse encontro, né? É trazer Uhum. realmente munição para poder fazer uma boa prova. Vamos começar
na sequência, exatamente trabalhando com o direito empresarial, turmadinha. Quando a gente entra nele, a gente já tem de cara o tema 945, né? O que foi submetido a julgamento? Definir a pactuação extracartular da pós-datação, né, que a gente chama de pré-datação, indevidamente, ou seja, eu ponho uma data lá, bom para o dia tal, no cheque, né? E aí vem exatamente isso. Embora já esteja meio obsoleto o cheque, ainda se pergunta, né? A pactuação extracartular da pós-datação do cheque tem eficácia no tocante ao direito cambiário? Essa pergunta, né? É possível o apontamento a protesto de cheque, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento da ação cambial de execução? Então, essa era o problema que eles tinham, né? Aí veio a questão da tese firmada. A pactuação da pós-datação do cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data da emissão estampada no campo específico. Ou seja, no campo específico, você já pós-data ali, momento que você quer. Né? E sempre que possível, no prazo para execução cambial, né, que a gente conta 6 meses do fim do prazo de apresentação, 30 dias na mesma praça, 60 dias na mesma praça, né? Aí vem lá, né, o protesto cambial do cheque, com a indicação do emitente como devedor, turmadinha. Então, sempre vai olhar isso, né? Então, sempre será possível, no prazo para execução cambial, aqueles 6 meses e tal, né, do fim do prazo de apresentação, aquele prazo decadencial, 30 dias na mesma praça, 60 em outra praça. Turmadinha. Lembrar sempre que acabou aquela história de bom para, né? Depois dessa decisão. O É, grande marco. isso, a gente se colocava exatamente isso. Você colocava a data de hoje, na verdade, no cheque e escrevia bom para. E às vezes colocava até um ano para frente. Colocava lá 10/4/2027, né? Então, um cheque o cara está dando em 2026. Então, Tormadinho tem razão. Isso, e aí eu veio agora, né, aqui o Temer falou: não, você pode pactuar após datação, mas se você quer ampliar, na verdade, né, você tem que espelhar a data da emissão, que é o campo específico que tem a data, que é o local e data. Foi divertido. E para Vanessa, explicar isso para as pessoas depois? que acabou aquele negócio bom para, exatamente. Temos aqui duas observações. O bom dia da doutora Giovanni e a doutora Mônica Belmiro parabeniza o professor Madi pelo resultado na prova. O professor Madi, nossa, o doutor Madi, ele até ficou meio aborrecido, que queria gabaritar a prova. Ele, calma, doutor Madi, não fique nervoso e tal. Não, assim, ainda não sei, né, professor? O senhor que sabe, o senhor que corrige para mim. Quando eu fui vendo o resultado oficial, a tua prova que estava comigo, até eu fui ficando assim, meio assustado, entendeu? Uhum. Que é o que eu falo para os queridos, né? O Tormadinho saiu da prova e teve essa gentileza, né? De pedir lá para o rapaz que faz a entrega lá para ele entregar a prova oficial dele. Mas também tem que falar a verdade, né? Você sempre tem um prazer muito grande nessas provas, né? Então ajuda muito isso, né? Tormadinho é uma pessoa que vai lá fazer a prova com prazer e tal. Isso ajuda bastante. É importante Aí, colocar isso na cabeça do professor antes de fazer a prova, senão não vai bem, né? isso é legal. Aí, turmadinha, a gente vai ter realmente o tema 942, a gente já viu, tá? Aí entramos, turmadinha, no tema 576. Qual que foi a questão submetida a julgamento? Discute-se a força executiva da cédula de crédito bancário, que é para nós muito importante. Então, a Lei 10.931 trouxe, né? E aí eu quero saber a força executiva. E o que eles decidiram lá? Tese firmada, cédula de crédito bancária, título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, isso é importante.
né? Circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Turma D. Tem duas formas nessa dívida. A primeira é uma dívida fixa, a segunda é uma dívida que altera ao longo do tempo, né? Conforme o devedor toma. E por isso é importante definir com clareza esse efeito. E esse tema definiu. Maravilha, turma D. E aí entramos exatamente nessa ideia do critério temporal para submissão de crédito à recuperação judicial, que é outra discussão que tínhamos muito interessante do tema 1051, né? Questão submetida a julgamento, o que foi? A interpretação do 49 lá da 11.101, da nossa Lei de Falência e Recuperação, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito. Perguntaram, né? Eu tenho que definir, né? Se vai entrar no plano tal, se é determinado pela data do fato gerador ou pelo trânsito em julgado que reconhece, na verdade, o crédito. Né? Eu quero submeter a recuperação. Posso submeter? Então a pergunta, na verdade, seria: posso submeter a recuperação judicial um crédito pelo momento em que gerou, mas muitas vezes ele é questionado, né? Ele depende de uma ação, por exemplo. Então, vamos imaginar que você tenha, na verdade, uma fraude numa dessas aplicações financeiras e realmente alguém sacou o dinheiro. Então, você tem um crédito, né? A instituição tem que te restituir isso. Inclusive, tem súmula falando desse assunto, né? Que se você é usurpado na tua conta, na verdade, você tem um crédito, a responsabilidade objetiva. Então, isso já foi definido e tal. Você vai ganhar, na verdade. Você não sabe quando vai ganhar. Se vai ser agora ou se vai ser lá na frente. Então, aí vem a pergunta, turma D. Eu tenho que esperar o trânsito em julgado da ação de responsabilidade nesse exemplo que eu dei, ou eu posso já colocar esse meu crédito e tal, futuro, contra, vamos imaginar, essa instituição, lógico que não pode ser instituição financeira, porque ela não se submete à recuperação judicial, mas vamos imaginar uma outra, né? Uma outra espécie de entidade, vai. E aí vem exatamente essa pergunta, Armadi, como é que faz nesse caso? Eu acho que pode ser antes, professor do trânsito e julgado. Isso. Aí veio a tese firmada e falou: olha, para submissão aos efeitos da recuperação, considera a existência do crédito da data qual é o fato gerador. Ou seja, pode abarcar o plano, até porque o plano tem um prazo de cumprimento, ele vai caminhar e tal. E você quer satisfazer um crédito que você tem medo, inclusive, né? Da demanda lá e tal. Por isso que você vai estabelecer esse critério. Foi esse critério o critério determinativo, turma D. Alguma observação ainda? Não, professor. Aí uma matéria que o doutor Madi adora, a questão do produtor rural e a recuperação judicial, turma D. Então a Eu pergunta que gosto. se faz é: o sujeito é produtor rural, mas ele exerce atividade empresarial. Ele precisa estar inscrito há 2 anos ou ele precisa exercer há 2 anos e se inscrever um pouco antes de pedir? Essa é a pergunta importante, né? Que é exatamente o exercício da atividade de forma empresarial. Prazo mínimo de 2 anos do registro, produtor rural, pedido de recuperação, relativização do tempo de registro. A pergunta é exatamente essa, que o ministro Luiz Felipe Salomão teve que julgar. Né? Você tem que estar inscrito há 2 anos, que não é muito bem do DNA da atividade empresarial. Atividade empresarial é uma atividade fática, é a lex mercatória, é aquilo que o cara faz no dia a dia. Então, essa é uma pergunta importante. E aí veio o ministro, na minha opinião, brilhantemente, o ministro Salomão, e ele diz exatamente isso: olha, ao produtor que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 anos, é facultado requerer a recuperação. Lógico, é sempre uma faculdade, é benéfico, né? Requerer a recuperação. Desde que esteja inscrito na junta, ou seja, ele precisa da inscrição, no momento em que ele pede a recuperação, mas desde que ele exerça mais de 2 anos a atividade e tal. Então, o ministro Salomão, lá nesse caso do Mato Grossão, e tem tudo a ver, né? Ele decidiu dessa maneira, turmadinho.
Atividade empresarial, que o senhor, desde o primeiro dia que eu tenho aula com o senhor de direito empresarial, o senhor fala da lex mercatória. Ela obriga o direito a correr atrás. Então é o caso aí. Isso, turmadinha, a gente vai sempre trabalhar com isso aqui. Então tem que ter essa alegria, turmadinha. Aí vem exatamente a questão da desconsideração da personalidade jurídica, né? Que para nós é uma questão bastante interessante, e vem lá, né? Nem sempre atinge o administrador não sócio. Então, o doutor Marcos Buzzi, ele definiu exatamente isso. Então, ele diz o seguinte: olha, a quarta turma do STJ afastou a desconsideração da personalidade jurídica em relação à administração. Porque, lógico, se o cara é um administrador não sócio, como é que ele vai jogar dinheiro sem ser controlado na conta dele ou fazer uma gambiarra? É. Não dá. Se ele é sócio, tem toda a promiscuidade de ser sócio e administrador. Se ele é um administrador não sócio, a lógica já é essa. Como é que ele vai fazer isso? Só se ele estiver fraudando, mas é fraude pessoal dele, não é fraude da empresa para desconsideração. Ele não está tirando lá para gerar, na verdade, um benefício indireto de um lado ou do outro. Aí, turmadinho, o colegiado entendeu ser indevida a aplicação extensiva lá do 28, parágrafo 5º, lá do CDC, que adota a teoria menor. A gente sabe disso, basta uma mera insolvência para já gerar dificuldade de liquidação de crédito ou desconsideração. Não é o caso do Código Civil, pois tal dispositivo não prevê expressamente a responsabilidade de quem não integra o quadro societário. A decisão ressaltou que a ausência de bens da empresa não justifica por si só a medida sem prova de abuso. Isso, abuso, excesso, ilegalidade do administrador. Ele não é nem sócio. A turma seguiu o precedente da terceira turma no mesmo sentido, turmadinha. Quero ouvi-lo. Eu entendo que faz todo sentido, né? Quem deu causa é que deve responder, não quem não deu causa. Não teria sentido um sócio, porque até, né, sociedade integralizada com menor, não faria sentido. Essas matérias são muito legais, né, turmadinha? E você vê, São, daí a FGV vai direitinho nelas, né? Por isso que a gente vai olhando com carinho aqui, vamos pensando, vamos olhando. Que é uma outra coisa que a pessoa tem que ter muito carinho, né, turmadinha? Por dar sempre uma olhada nesses precedentes e tal, dar uma olhada no que está acontecendo com carinho. Aqui a gente vai. E aos poucos isso vai entrando, parece que vai entrando dentro da gente, né? Vai facilitando, é, né, a compreensão. sim, professor. Principalmente em FGV, como o senhor falou, se é FGV, tem que gostar bastante desse ponto. Vanessa dos Santos. Temos aqui uma pergunta da doutora Ana Lima, né? Perguntando se o material fica salvo na plataforma. A resposta é sim, doutora Ana. Todo esse material, tanto o material quanto a aula também, nós vamos subir para a plataforma do curso e aí fica disponível para os alunos acessarem posteriormente. Isso, que a gente quer que aos poucos vai gerando uma memorização. Então, tem uma preocupação muito válida, até porque a gente está caminhando primeiro para o direito empresarial, depois o processual, depois o nosso querido direito civil. Turmadinho, cabimento de agravo de instrumento nas decisões interlocutórias em processo de recuperação judicial. Então, é aquela velha pergunta, turmadinho. Aí vem uma velha pergunta. É taxativo? Cadê o turmadinho que eu não estou nem... Estou aqui. Ah, tá aqui, tá. Ah, beleza. Que aí, Marcão, a pergunta é exatamente essa: o RO é taxativo ou é exemplificativo e tal para fins de recuperação? Porque é a questão em discussão, turmadinha. Qual é? Tema 1022. Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas. Que a gente viu que o STJ, para o CPC em geral, ele deu uma abrandada na taxatividade, mas, assim, com cautela. Né? Então, por exemplo, o cara quer agravar lá da concessão do benefício da gratuidade. Ele não pode. Ele só pode agravar quando não é concedida o benefício da gratuidade. E não a parte que, na verdade, não quer que haja gratuidade. Então, não cabe esse agravo de instrumento no CPC em geral. Ou seja, tem uma certa taxatividade. E a pergunta agora vem para cá. E aqui, na Lei 11.101, é taxativo ou não? E aí firmar a tese. É cabível, sim, agravo contra toda... Olha só,
contra Porra, hein? todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e por isso que precisa ter uma Câmara reservada. É. Então 1015, parágrafo único, a Vanessa pode até ler o 1015, parágrafo único, vai execução, inventário, sei lá, que eu lembro, né? Cumprimento de sentença, liquidação, tudo, né? Leia lá. A Vanessa vai até fazer a leitura. Com alegria, turma diz, tá vendo? Então, que aqui cai um teste desse, ou seja, já caiu em provas, você pode me falar, e aí realmente fica mais legal para o cara responder, né? Caiu sim já, isso já caiu. O candidato tem que lembrar que entrou no patrimônio de terceiro, tem que estar preocupadíssimo. Como é um concurso de credores, tem que estar preocupadíssimo e o código e o STJ também está preocupado e por isso que permite o agravo de instrumento sempre. Parágrafo ou caput? Não, pode ler o caput também. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Dois pontos. Aí tem o parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Só olha a amplitude. Parágrafo 1 também caberá agravo, como a Vanessa acabou de ler. Liquidação, cumprimento, execução, inventário, muito bem lido. Aí, turma, entra exatamente uma pergunta importante, né? Que é exatamente a questão da inaplicabilidade dos efeitos da recuperação aos cobrigados e devedores solidários do devedor principal. Então, a pergunta é exatamente essa, né? Eu quero aplicar os efeitos para os cobrigados, que é aquele stay period e tal, que você pode por 180 dias numa procuração contra um cobrigado, depois mais 180, que já são 360, já um ano já, que você não vai poder processá-los, ou, na verdade, eles não têm esse benefício? Essa é a grande pergunta, é essa, na verdade. Que o que a pessoa quer é não poder liquidar obrigações, turma de. O senhor quer que eu responda? Não, você, não, você vai. Eu sei que você sabe tudo isso aqui de cor. Eu quero que você me ajude a comentar isso aqui. Que então a questão submetida é exatamente essa: controvérsia alusiva à possibilidade do prosseguimento de ações, que é não ficar parado. Eu tive um monte na vara civil, vinha lá a comunicação lá da concessão lá do plano de recuperação lá, parava para meio ano para começar. Né? Prosseguimento de ações de cobrança ou execução ajuizada em face de devedores solidários ou coobrigados. Só que, como a gente fala, não é o cara, é o solidário, é o coobrigado e tal. Né? Você deferiu a recuperação para o cara fala, não, eu sou solidário, quero aproveitar isso também. E aí veio a tese firmada e falou, olha, não, senhor, né? A recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, né? Por garantia cambial, real, fiança, pois não se lhe aplica a suspensão prevista lá no sexto, daquele meio ano, para começar, que mudou, né? Foi para meio ano, mas meio ano. Tomadinho. Lembrar que os terceiros eles não se beneficiam da recuperação judicial, né? Não é porque eu garanto um recuperando que eu vou me beneficiar do stay period. Isso aí. E aí vem o Cueva, né? Que não é o Cueva lá que joga no Peru. Aí, turma, vem exatamente isso, né? Aí vem o Cueva, a recuperação judicial não impede a execução relacionada a sócio após consideração da personalidade jurídica com base no CDC. Então, nesse RESP, aqui a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que o deferimento do pedido de recuperação, que tem a sua personalidade desconsiderada, não impede o andamento de execução relacionada ao sócio. De acordo com o colegiado, eventual constrição de bens do sócio não afeta o patrimônio da empresa em recuperação. Tampouco, isso é uma questão bacana para fazer num teste, hein, turma de? Que é exatamente a execução relacionada a um sócio, quando você desconsiderou a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica e tal. Que foi exatamente como a gente falou, o Cueva lá em 2023.
Turma de... Deve depender se a sua responsabilidade é limitada ou ilimitada, né? Da pessoa jurídica em recuperação ou em falência. Agora, turma de, eu vou ver alguns enunciados rápidos que você vai me ajudar e depois entramos num teste aqui para você destrinchar. Turma de, é o destrinchador dos testes. Aí, entramos exatamente aqui, né? Que enunciado seria importante a gente relembrar aqui? O 193, né? Lembrar sempre, eu acho ele muito importante mesmo, né? O exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está exclui do conceito do elemento de empresa. Então, você sempre vai verificar exatamente isso, né? Se for totalmente intelectual, está fora. O 194, essa terceira jornada foi muito importante. Os profissionais liberais não são considerados empresários, com exceção se a organização dos fatores de produção for mais importante que a própria atividade pessoal. Então, você tem que ver isso caso a caso. Não sei se isso cai em teste, mas isso aqui é um teste legal para fazer, hein? É muito. Esse aí é uma das maiores incidências em direito empresarial. Essa questão. Cai muito, professor. Doutora Vanessa dos Santos. Temos aqui algumas Ontem observações. até chamei de Vanessa Institucional. Foi. Eu estou tão acostumado com a Vanessa Institucional que parece que Verdade. gruda em mim. Eu, quando penso em Vanessa, eu já venho institucional. Institucional, né? Temos aqui a doutora ou doutor Jared, que diz aqui, bom dia, doutor Vitor e demais participantes. Aí pergunta, vai ter curso disponível para o concurso de cartório do Ceará? Depois é bom até você explicar isso aí bem. Que realmente amanhã nós vamos fazer uma live só sobre o Ceará. Inclusive deve estar presente o presidente da Noreg, o doutor Madia, a professora Fernanda. E nela nós vamos trabalhar exatamente as questões do edital, as serventias que estão aí abertas, né? Fortaleza é um lugar espetacular, maravilhoso. Então, o Marcão concordou aqui, disse que realmente lá é. Agora, eu posso falar que é verdade, porque eu já fui. Então, agora eu posso falar que realmente, né? É muito bom lá. Já passei lá em Fortaleza, ao redor ali de Fortaleza, e gostei muito. Muito bom lá. Turma, diz, pensa que é brincadeira, é? O doutor Madi, Não. ele é ligado na Amazônia Legal, né? Para ele tudo é Amazônia, Amazônia. O homem parece que agora ele já sempre gostou do verde por outros motivos, né? Por outros motivos ele gostava do verde. Eu sempre gostei mais do vermelho. O doutor Madi gosta do verde. E aí agora o verde dele também se expandiu. Mas também, né, Madi, torcer para um time que só ganha, né, velho? Você tem que gostar mesmo, não tem? O Palmeiras está com lembranças más dos vermelhos e dos azuis, né? Tá É, com más mas lembranças. Mas tem mais vitórias que derrotas, pode acreditar, viu? Aí, turma, então é capcioso isso aqui. Esse aqui é um enunciado capcioso. Porque você precisa verificar bem na forma como enuncia, isso que eu quero que você explique para os queridos, se a atividade pessoal desenvolvida é mais ou menos importante e tal do que o incremento dela, que são o que a gente chama de fatores de produção. Isso é importante, né? Na hora que está fazendo o teste, o enunciado ele precisa te dar essa coordenada de que ou o profissional liberal se destaca e, portanto, não é aplicado a ele ao 966 caput, ou ele ou a atividade empresarial que ele exerce se destaca e ele fica pequeno dentro da sociedade. Se ele fica pequeno dentro da sociedade ou da empresa, da atividade empresarial, aí ele muda para o caput, ele segue o caput. Mas isso tem que ficar claro na pergunta e nas assertivas que são lá colocadas no teste. Se não ficar claro, não tem como resolver, né, professor? Perfeito. Doutora Vanessa. Temos aqui um comentário do Dr. Luciano Dornelas, né, muito querido aqui por nós da BFK. Abraços alagoanos. Ele fala de Santana do Ipanema. O Dr. Luciano agora está em Alagoas. Sou suspeita para falar também, né, de Alagoas, que eu gosto muito. É um estado assim maravilhoso. Perfeito. Aí, turma, entramos nesse 195.
que é exatamente o epicentro de todas as discussões possíveis desse assunto, turma de puxa vida, nada é mais assim pertinente do que o elemento de empresa, né? Ai, e ele realmente aqui, de acordo com essa jornada, essa expressão demanda uma interpretação econômica, turma de, devendo ser analisado sob a égide da absorção da atividade intelectual. Essa palavra é muito importante, hein? Absorção da atividade intelectual de natureza científica, literária, artística, como um dos fatores apenas da organização empresarial, turma de. Ela vira um elemento só, né? E aí perde aquela natureza do parágrafo único de profissional liberal, que terminaria como uma sociedade simples e exercia uma atividade que não tem o regramento empresarial. Aí entramos exatamente nesse outro enunciado 196, vê que nós estamos na sequência, que fala, olha, a sociedade de natureza simples, antigamente chamada de sociedade civil, hoje existe tem uma discussão, inclusive, de querer voltar o nome e tal, agora nesse projeto, não tem esse objeto restrito às atividades intelectuais. Né? Então, isso deixou bem claro. E o enunciado 199, a inscrição do empresário, sociedade empresária, é requisito delineador de sua regularidade. Isso é muito importante. Eu sou empresário e tal, parará, desenvolvo atividade sem precisar registrar. Aqui todo mundo fica brabo e tal, quando a gente fala das sociedades despersonificadas ou da figura do empresário também despersonalizado, mas não importa. Ele se regulariza com o registro. Ele não se caracteriza com o registro. E isso vem desde a época medieval, turma de. Esse que é importante. Eu não preciso estar inscrito na corporação de ofício. Lá atrás eu precisava. Mas lá atrás tinha todo um sentido isso. Porque eram, na verdade, corporações autoprotetivas, autorregulatórias. Hoje não tem mais isso. Turma de. Não, concordo com o senhor. A gente se lembrar sempre, até o senhor fala constitui-se atividade por meio do contrato, a sociedade, por meio simplesmente do exercício da atividade. Agora, se a preocupação é regularidade, o registro é importante. Se a preocupação é personalidade jurídica, o registro é importante. Mas não para exercer a atividade empresária. Ela é livre, hoje. Maravilha. Aí vamos lá, turma de. Aí entramos, né, para terminar essa parte, aqui, ano 2023, a banca da FGV, Tribunal de Justiça, local, perguntando. Turma de vai resolver. Não há uma regra uniforme no direito cambiário quanto à necessidade de protesto prévio de título de crédito para cobrança pelo portador em face de cobrigado. Há títulos em que o protesto é necessário para assegurar o direito de ação do portador e outros em que há dispensa expressa de tal providência. Considerando tal realidade, todos os títulos de crédito em que é dispensado protesto por falta de pagamento para cobrança são, né, cobrança de cobrigado. E aí vem as letrinhas, turma de warrant, letra de câmbio, nota promissória rural, certificado de direitos creditórios do agronegócio, cédula de produtor rural, cédula de crédito bancário, letra de crédito do agronegócio e duplicata rural, duplicata de protesto de serviço, conhecimento de depósito, warrant agropecuário e cédula de produto rural. D, duplicata rural, cheque, letra de câmbio e cédula imobiliária rural. Certificado de direitos creditórios do agronegócio, nota promissória, certificado de depósito agropecuário, cédula de crédito bancário. Turma de observação sua antes da gente ver o que queriam. É sempre importante lembrar que os títulos de crédito eles geralmente precisam no protesto para se pegar co-obrigados. Então, viu-se nota promissória, viu-se cheque,
viu-se duplicata, viu-se letra de câmbio, viu-se o próprio warrant. Então você já tem mais ou menos uma noção aí da mira qual é. Não vai ser com esses ingredientes que a assertiva vai estar certa ou errada. Turma de... Aí a gente tem exatamente... Ah, opa! Aí a gente tem o gabarito letra B, né? Diversos títulos, né, de crédito possuem regras específicas para necessidade de protesto, como o doutor Madi bem falou agora, né, para fins de exercício de direito de regresso contra endossantes e avalistas. E aí a gente coloca exatamente isso, né? A Lei 11.076, a CDAs-WA, representa promessa de entrega e de pagamento vinculada a produtos agropecuários, né, dispensam protesto cambial para assegurar direito de regresso, cede o crédito bancário, aplica-se a legislação cambial de forma subsidiária, dispensa o protesto para cobrança de endossantes, avalistas e garantidores, títulos de crédito rural, né, cédula de crédito rural, nota promissória rural, duplicata, dispensa o protesto para direito de regresso contra endossantes e avalistas, cédula imobiliária rural, lá da 3.986, também dispensa o protesto para esse fim, letra de câmbio, nota promissória, protesto obrigatório para cobrança dos devedores indiretos, endossantes e tal, cheque, como o doutor Madi falou muito bem, o protesto é necessário para cobrança dos endossantes, e a duplicata, o protesto é exigido dentro de 30 dias para manter o dia de regresso. Doutor Madi, quer comentar a resposta? Ah, não, aí, professor, aí exige o que na primeira fase a gente precisa e que na segunda e na terceira não é necessário. É dar uma decoradinha, não tem jeito. E mais um, para a gente terminar o direito empresarial, turma, de que é exatamente a questão lá de 2023. Sociedade, né, Moita Bonita, se adquiriu imóvel da Indioraba Limitada, mas o registro do direito real somente foi realizado após a decretação da falência da vendedora. Então é isso, né? Ela adquiriu o imóvel, mas o registro foi feito depois. Houve prenotação pelo oficial de registro de imóveis antes da falência, mas dentro do termo legal, isso que é importantíssimo, fixado em 60 dias anteriores à data do primeiro protesto por falta de pagamento. Considerando os dados, né, e a disposição da lei falimentar, o que é correto aqui, turma de? Então, essa é a grande questão aqui, colocada, na verdade, com carinho, né? Que nós estamos com problemas aqui. Mas aí, que tipo de problema vai ser? Letra A, nulo de pleno direito por ter sido realizado após a decretação de falência, quando já havia sido instaurada a execução coletiva de bens do falido. Válido e eficaz em relação à massa, mesmo sendo sido realizada após a decretação de falência e prenotação ocorrida dentro do termo legal. Né? Então, vem exatamente isso. Objetivamente ineficaz em relação à massa, ainda que não haja intenção de fraudar na alienação pelo falido por ter sido realizada a prenotação dentro do termo legal. Né? Aqui acho que tem um probleminha de letras, né? Que deveria ser a letra C isso aqui, né? Uhum. É. Tá um probleminha de letras, turmadinha. Anulável, pois há presunção de fraude entre o adquirente e o alienante. Então, nós estamos em letra A, nulo, letra B, válido e eficaz, que está com problema de letras, né? Deveria ser C, que deveria ser D, sei lá, objetivamente ineficaz, anulável pela presunção de fraude, né? Entre adquirente e alienante dentro do termo legal, mas a nulidade convalesce se não for proposta ação revocatória em 3 anos da data da sentença de falência. E letra E, que deveria revogável em relação à massa falida, pois todos os registros de transferência de propriedade por título oneroso realizado após a decretação de falência não produzem
Aqui ficou faltando uma coisa, tá mal formatado isso aqui. Tormadinho. Se for a errada, é a letra B, né? Porque o senhor, eu lembro sempre do senhor, eu associo a imagem do senhor e essa questão da ineficácia objetiva, né? Lá prevista naquele artiguinho 127, se não me engano. Isso, E aí, 129, exatamente. 129, eu lembro do senhor. Parabéns. Parabéns, Tormadinho. Nós temos 129, 7 ineficazes em relação à massa falida, tem ou não contratante de conhecimento, só não sei a letra aqui, porque, na verdade, estava confuso lá. Mas são É, ineficazes em relação à massa falida, tem ou não contratante de conhecimento do estado de crise econômica, seja ou não intenção desse, né, fraudar credores e tal, é exatamente a questão da ineficacização. Cuidado que lá no nosso sistema das ações paulianas revocatórias é uma invalidação. é importante associar o que está estudando com alguma coisa que facilita lembrar. Aí, turmadinha, entramos um pouquinho na parte do processo. Né? Vamos ver um pouquinho a parte do processo, depois vamos ver um pouquinho a parte do direito civil. Por isso que tem que ter alegria aqui. Aqui é sempre com alegria. No processo, turmadinha, a gente entra numa matéria que é sempre complicadinha, né? Competência. E aí veio o repetitivo, 950. Para falar o quê? Aí mudamos o chip. Agora você muda o chip mental. Você sai do chip do empresarial e entra no chip. Enquanto isso, Vanessa, alguma observação? Por enquanto, não. Aí, turma de 950, competência da Justiça Estadual para determinar a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI e competência da Justiça Federal para impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI. Então, a gente sabe que o INPI, a gente viu isso ontem na aula dos temas fundamentais, né? O Instituto Nacional da Propriedade, a gente viu que é uma autarquia federal. As questões acerca do trade dress, conjunto imagem, do produto, né, concorrência desleal e outras demandas afins por não envolver registro no INPI, isso é importante. E cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente competência estadual, é nossa competência, já que não afeta interesse institucional da autarquia. Isso é de uma precisão, turma de. Agora, é lógico, né, que é da competência da Justiça Federal ação de nulidade de registro de marca. Porque a gente viu que quando o INPI não é parte, ele é terceiro interveniente sempre. Né? Com participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso. Tormadinho, vimos ontem. Vimos ontem. Lembrar que atrai, né? O INPI ele atrai a competência da Justiça Federal. O resto tudo é estadual, competência comum. Maravilha. Aí nós temos o outro repetitivo, o 794, de novo competência. Então nós estamos pensando agora de competência do juiz local da sede da entidade desportiva organizadora de campeonato nacional para todas as ações ajuizadas em diferentes foros do país. Isso é importante, porque a CBF, por exemplo, não aguentava mais. Então, se você quer questionar a validade, a execução de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, que sempre se discutia isso, você precisa ir lá para o Rio de Janeiro, que é lá a sede da CBF, não propor em todos os lugares do Brasil. É competente o juiz local em que se situa a sede da entidade organizadora do campeonato esportivo de caráter nacional para todos os processos e ações ajuizados em vários juízes e juizados. Bom, juizados especiais era uma coisa louca. Situados em lugares diversos do país, questionando. Eu acho que até foi inteligente, porque era duro isso aqui. Questionando a mesma matéria central relativa à validade e execução de decisões da justiça desportiva, visto que a entidade esportiva de caráter nacional responsável, individual, conjuntamente com quaisquer outras entidades para a organização, no caso a CBF, deve necessariamente, inclusive por decisão de ofício, integrar o polo passivo das demandas, sob pena de não vir ela
a ser atingida pelos efeitos subjetivos da coisa julgada. Isso é outra questão importante para se formular. Né? E tornar-se o julgado desprovido de efetividade. Tormadinho, caiu já a questão lá da CBF ou não? Testes? Professor, eu não me lembro, mas já teve uma, sim, em relação justamente à forma de organização da jurisdição desportiva, né? E o pleito, quando acessar a justiça comum, a partir de que momento? Maravilha. Ainda o tema 976, né? Competência para processamento e julgamento de demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público. Também tinha essa questão. Qual foi a tese que eles firmaram? A competência para processar e julgar demandas cíveis, pedidos ilíquidos contra massa falida quando em litisconsórcio passivo com a pessoa jurídica de direito público é do juízo civil no qual for proposta ação de conhecimento, competente para julgar as ações contra a fazenda pública, de acordo com as regras de organização judiciária, turma D. É, essas normas de organização judiciária, quando vai se fazer concurso estadual, precisa conhecer. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí vem um tema que é para demandar na justiça, né, no juizado, que é uma discussão bastante interessante, nos juizados federais. Que às vezes o sujeito ele quer diminuir o valor que ele tem para receber, renunciar a determinados créditos, para discutir isso em sede de juizado. Né? E aí veio o repetitivo 1030, dizendo que possibilidade a parte renunciar ao excedente a 60 salários para que ele possa estar no âmbito do juizado federal. Né? Pode ou não pode? Tinha julgado dizendo que podia e tinha julgado dizendo que não pode o cara renunciar. Aí veio lá o STJ e falou, não, olha, vamos ver direitinho. Tese é o autor que deseja litigar em âmbito do juizado pode renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, um montante, né, que exceda, que vai estar além dos 60 salários mínimos e tal do artigo 3º. Mas tem que fazer de forma expressa. Né? Porque senão ele demanda 2 vezes e tal lá e fica dentro do valor superior, turma D. Observações, turma D? A segunda parte da tese que pode dar um belo teste. Embaixo de declaração, turma D. Repetitivo 698. Qual foi a questão submetida a julgamento? Cabimento da aplicação de multa e embargos de declaração que visam suprir o requisito do pré-questionamento viabilizador do recurso especial, que é a súmula 98 lá, do STJ. Né? Então, o que o cara quer, na verdade, aí é só ter realmente condição de elementar pré-questionador. O acordo ele não é, na verdade, não tem omissão, contradição, não tem. E aí vem características como protelatórios dos embargos declaratórios que visem rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem, em conformidade com as súmulas do STJ ou STF, e ainda né, precedente julgado pelo rito dos artigos 543, turma D. Antigo CPC. Então foi Aí, duro, hein? sim, sim. Mas poderia estender de vez, né? Até súmula local. Porque o que chove de embargos para usar ele para fins outros, né? Que não o próprio sentido dos embargos de declaração é gigantesco nas decisões. Eu não falei nada, o processo inteiro eu vou falar agora, nos embargos, para poder discutir o recurso especial lá em cima. Aí, pelo menos, deu uma tolhida, né? O tema 698. Maravilha. Vanessa. Por enquanto, ainda não temos observações.
Eu vou dar um recadinho rapidinho para os doutores, enquanto o professor Vitor está vendo aqui só a agenda, porque realmente a aula vai se estender um pouco mais se ele for dar todo o material aqui junto com o professor Madi. Eu acabei de postar aqui no nosso chat o link do nosso curso intensivo Espírito Santo. Eu vou explicar rapidinho para os senhores como funciona, né, esse curso intensivo. Ele é voltado para a primeira fase do concurso do Espírito Santo e é um curso mais para a reta final. Para os alunos que já têm, né, o nosso curso primeira fase, ele vai apenas complementar. Então, nesse curso de reta final, nós vamos abordar a análise do Código de Normas do Espírito Santo. São mais de 15 horas, né, de revisão ao vivo para preambular, um mapeamento também das últimas provas do Espírito Santo, os principais pontos do Código de Normas Nacional, e vamos ter também um simulado completo do Espírito Santo com um caderno de correção e ranking também. Nesse link que eu acabei de disponibilizar para os senhores, tem um cronograma desse curso. Então, a primeira aula, a aula inaugural é hoje, 3/6, e finalizamos apenas 17/7, né? Temos a última aula desse intensivo. Claro que o cronograma é passível de alguma alteração, né? Dependendo da agenda dos professores, mas isso é comunicado antecipadamente para que os senhores se programem. Tudo enviado lá no grupo do curso, né? Para os alunos que estão inscritos. Esse investimento do intensivo primeira fase está no valor de R$ 797, ou em 12 vezes de R$ 76,38. Para os alunos que já são da mentoria, com a professora Fernanda, ou do grupo de elite, nós temos uma condição especial. Então, pode clicar logo lá mais abaixo da página, tem lá um botãozinho verde lá, condição especial, pode clicar, e aí vai ser direcionado para o nosso atendimento, e as meninas vão falar com os senhores sobre essa condição especial. E para quem adquirir, né, o intensivo primeira fase até quinta-feira é dia 5, né, de junho, às 23h59, também vai estar adquirindo, vai estar ganhando a nossa aula de véspera, que já está agendada para o dia 24 de julho, a partir das 7 da manhã, né? Não vou disponibilizar ainda o cronograma que nós estamos fechando com os professores, mas quem comprar o nosso curso intensivo, até quinta-feira, 23h59, ganha a nossa aula de véspera. Vou voltar aqui a palavra para o professor Vitor. Perfeito. E aí, turma a gente entra exatamente para terminar esse encontro, né? A gente vai entrar numa questão feita lá pela FGV. Então, realmente é isso. Uma ação monitora, após o oferecimento de embargos monitórios e produzidas as provas pertinentes, os autos seguiram conclusos para a sentença. Como os autos estavam conclusos há 8 meses, sem qualquer previsão de ser proferida a sentença, o autor da ação monitória representou contra o juiz ante o descumprimento de prazo para proferir sentença. Então, aí vem a pergunta importante. Considerando essa situação hipotética, o que é possível afirmar que o corregedor, né, do tribunal fez? Então, a historinha é essa, turma de ação monitória, ofereceu os embargos, né, portanto, estabeleceu um contraditório lá no procedimento especial monitório de jurisdição contenciosa, produziu as provas, foi para a sentença e ficou lá quase um ano lá, sem nada. Que absurdo, né? Isso que é absurdo. E aí vem a pergunta, né? Qual dos passos e tal? Né? Aí vem a pergunta. Deverá intimar o juiz. O que o corregedor vai fazer? Intimar o juiz para proferir a sentença no prazo de 10 dias e, na mesma oportunidade, intimá-lo para apresentar sua justificativa. Deverá intimar o juiz representado para manifestar-se. Não sendo a justificativa pertinente, determinará a sua intimação para proferir a sentença no prazo de 5 dias. Deverá determinar o arquivamento em razão da ilegitimidade do autor para oferecer a representação, pois a providência de iniciativa do MP. Deverá intimar o representante e o representado para uma audiência especial, oportunidade em que o juiz apresentará suas razões orais decididas na sequência se a inércia deve ser sanada no prazo de 5 dias. Ou intima o juiz para apresentar justificativa e, após o transcurso do prazo legal, com ou sem manifestação, se for o caso, determinará que o representado pratique o ato no prazo de 10 dias. Mantida a inércia, os atos serão remetidos ao substituto legal do juiz.
Tormadinho, O senhor sempre fala que a maioria dos prazos contra o juiz eles são impróprios. Então, precisaria fixar um prazo próprio que só uma autoridade superior poderia fazê-lo. Então, eu acredito que é aí, porque aí ele fixou o prazo de 10 dias. E aí não teria jeito para o juiz. Aí não é mais prazo impróprio. aí vem aí, Tormadinho, corretamente, 235 para o segundo e terceiro, né? Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, é importante isso, ou seja, não tem nada a ver com o processo administrativo disciplinar, que vai verificar esses 8 meses que os autos ficaram parados, em até 48 horas após a apresentação não de justificativa, que o corregedor deu para ele, o corregedor do tribunal ou relator no próprio CNJ intima o juiz por meio eletrônico para que 10 dias pratique o ato. Mantida a inércia, e aí ele vai se ferrar, né? Os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. O Tormadinho falou muito bem, esse prazo aqui já passa a ser prazos próprios, né? Bem lembrado pelo doutor Madi. E para a gente terminar, turma, de hoje, a gente vai fazer um encontro extra para dar andamento. A gente tem a última observação, nós vamos ver todos os temas também da parte civil, em todas as partes, né, no próximo encontro. Sobre os embargos de divergência. Então, é isso aí. O que é correto afirmar sobre embargos de divergência, turma? Letra A. Ainda que os embargos não alterem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência, deverá ser ratificado pela parte interessada. B. Cabe embargos de divergência e recurso extraordinário se houver divergência entre órgãos do Supremo Tribunal Federal, ainda que um acórdão seja de mérito e outro não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Os embargos de divergência não serão cabíveis quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, ainda que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Então, vem exatamente isso. Letra D. A interposição de embargo de divergência no Superior Tribunal de Justiça não interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. E letra E, os embargos de divergência não são cabíveis para divergência entre teses jurídicas contidas em julgamento de recurso e de ações de competência originária. Da D a gente chuta para fora, né, professor? Porque sem pé nem cabeça. A D É, não tem sentido. Como eu tenho que ler súmula, que é lição de casa, então vai a B, né, professor? aí vem lá realmente, 1043, embargos, né? É embargável o acórdão de órgão fracionário que 3. Em recurso extraordinário ou especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. E aí, quando Isso, voltarmos, turma de, sim, nós vamos professor. começar. Como? Sim, professor. Aí nós iniciaremos a parte de direito civil. É a data, na verdade, sugestiva aqui, que a Vanessa já vai colocar lá depois, é segunda-feira, no dia 16/6, já que semana que vem nós estaremos no Pará, Tormadinho e eu, né, aquele congresso do Pará, a partir de segunda-feira estaremos lá. Então, a gente já propõe essa data, Tormadinho, segunda-feira, 16/6, nós continuaremos esse encontro para vermos todas as questões referentes aos temas e aos julgados já consolidados em matéria de direito civil. Perfeito, professor. Então, entre 7 e 7h30 da manhã, né? Tem sempre esse intervalo aí, por volta das 7h30, melhor, da segunda-feira, dia 16/6, se assim o Senhor nos permitir, né? E aí, com isso, eu já agradeço a todos os queridos, a gente espera que tenham gostado e tal, desse encontro, e teremos, então, já começando as aulas bônus, a Vanessa vai explicar mais uma vez a dinâmica de tudo, e não sei, acho que talvez a doutora Natália vai também falar algo aqui no curso, e aí depois, no finalzinho de tudo, o doutor Madi
faz a oração final, né, desejando realmente um dia abençoado e que o resultado do exame nacional seja satisfatório a todos. Doutora Vanessa. Sim, eu falei agora há pouco, né, sobre o nosso curso intensivo primeira fase, né, do Espírito Santo. Então, só para relembrar os senhores que quem adquirir o nosso curso primeira fase, até quinta-feira, 23h59, também vai estar ganhando a nossa aula de véspera, que será no dia 24/7. Então, eu disponibilizei aqui para os senhores no nosso chat o link da página do curso. Então, lá nós vamos ter todo o cronograma do intensivo. Essa aula hoje foi uma aula inaugural, mas só relembrando que o professor Vitor acabou de falar, teremos uma aula extra que também será acrescentada ao calendário dos senhores, né? No dia 16/6, a partir das 7 e pouquinho da manhã. Então, nós vamos ter essa aula extra com os professores e no cronograma permanece as demais aulas também. E o valor de investimento, só para recapitular aqui, o valor de R$ 797, né? Ou 12 vezes de R$ 76,38. E para quem é aluno da mentoria ou do grupo de elite, tem uma condição especial, só entrar em contato com o nosso atendimento que as meninas vão explicar direitinho para os senhores. Agora passo a palavra para a professora Natália. Maravilha, pessoal. Agradecer a participação de todos aqui nessa aula. Então, né, reforçando para todos participarem novamente da próxima aula aberta que o Dr. Vitor preparou. E todas as aulas desse curso, elas estão bem focadas mesmo no edital do Espírito Santo, tá? Então, de todas as frentes, todas as matérias, estão sendo feitas de acordo com o edital, principalmente a parte de notarial e registral. Vamos analisar as normas específicas, todas as leis estaduais cobradas ali no edital. Se vocês tiverem qualquer dúvida de funcionamento, podem ficar à vontade para entrar em contato. Acho que vários de vocês já conhecem aqui o nosso esquema dos intensivos, né? Mas é realmente intensivo mesmo, assim, para essa reta final, porque agora a prova está chegando perto, né? Passando cada vez mais rápido. Então, aguardo vocês aí nos próximos encontros. Só mais um recadinho aqui. Já já nós vamos entrar com uma aula aberta, aí será o link pelo YouTube que eu vou enviar em todos os grupos, que é a nossa aula extra do ENAC, que será com o professor Vitor e o professor Madi. Então, não percam. O professor Madi tem a palavra. Sem som. Vai, você estava bloqueado. Queria agradecer o professor Vitor aí a aplicação prática para nossa prova aí do Espírito Santo, da FGV, deu uma aula aí de como estudar. Agradecer a Vanessa, agradecer o Marcão e a professora Natália aí sempre dando as coordenadas certas para trabalharmos. Agradeço a presença de todos e um forte abraço e vamos ao Espírito Santo. Espero o senhor semana que vem, não, a outra, 16/6.